Então, bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo que está aqui com a gente remotamente. Eu sou a professora Carla. Estamos aqui reunidos hoje para a pré-banca de TCC 2 da aluna Thais Helena Leão. Temos a presença da professora Tamires Fontinelli, que vai fazer a avaliação dessa pré-banca, e contamos aí com uma pequena audiência. O título do projeto é Arquitetura Biofílica, anteprojeto arquitetônico de uma residência coletiva estudantil na cidade de São Cristóvão, Sergipe. Thaís, você tem 20 minutos para explicar seu projetinho, tá? Ok. E a hora que você quiser começar, você pode começar. Tá bom, vamos lá. Levemente nervosa agora, mas vamos lá. Bom, gente, bom dia. Como a professora Carla falou, meu nome é Thais Leão. Eu vou apresentar uma solução para uma residência coletiva estudantil na cidade de São Cristóvão a partir de uma resolução da arquitetura biofílica. E a gente inicia com a problemática de que cerca de 34% dos alunos mudam de estado para realizar o curso de graduação. Isso é um dado do INEP. E aí inicia um processo de mudança dos graduandos, é o processo de saída, né, do interior, de outros estados, para poder realizarem aí a sua graduação. Inicia o processo de necessidade por uma moradia. Dentro do contexto brasileiro, existe esse benefício da residência universitária que é dado pelas universidades para que os alunos possam aí residir próximos ao campus. E no contexto da Universidade Federal de Sergipe, só recapitulando, a gente não possui esse complexo, esse prédio, essa moradia que venha receber esses alunos. E entra numa realidade de que muita gente também não consegue esse benefício e acaba ficando de fora, tendo que dividir apartamento, dividir casa para poder conseguir custear as despesas. Então, os objetivos, de maneira geral, é desenvolver um anteprojeto para atender essa necessidade de uma residência universitária para a cidade de São Cristóvão, para o campus de São Cristóvão, e, de maneira específica, entender os conceitos de biofilia, suas aplicações e as outras vertentes, a nível de comparação, somente esclarecer a diferença entre elas e examinar o entorno da UFES a fim de encontrar um ponto de intervenção. Isso tudo foi possível a partir da revisão bibliográfica sobre biofilia, habitações estudantis, análise do entorno do campus universitário da UFES e desenvolvimento do anteprojeto, que é isso que a gente vai tratar hoje. Bom, começando sobre a moradia estudantil, como eu comentei, existe no contexto brasileiro universidades que desprendem desse complexo, desses edifícios, desses espaços que recebem esses estudantes para eles poderem residir e poderem cursar a sua faculdade. Mas no contexto de Sergipe, a gente não possui esse edifício, esse conjunto, esse espaço para que todos os alunos possam ali residir. O que existe no momento são casas e apartamentos que são alugados pela universidade e que a universidade dá uma contribuição para esses alunos para que eles consigam pagar as despesas. Que no momento não é suficiente, como eu cheguei a comentar na banca passada, não é suficiente e muitos alunos se queixam dessa questão, enfim, de algumas outras questões. E a arquitetura biofílica, ela vem como um conceito e vem como uma solução para poder melhorar a resolução desse projeto, para poder trazer uma nova cara, uma nova experiência para esses estudantes. Então, a gente tem a caracterização de 3 tipos de experiência no projeto. Experiência direta, experiência indireta e experiência de espaço e refúgio. A experiência direta, a gente tem iluminação e ventilação natural, plantas, animais, paisagens naturais. De maneira indireta, imagem da natureza, materiais, cores, formas naturalistas, evocação da natureza, biomimética, e de forma de espaço e refúgio, que é mais uma sensação que a pessoa tem com o ambiente, prospecção e refúgio, integração de partes a um todo e espaço de transição. Eu vou mostrar mais à frente como esses fatores eles acabam aparecendo no projeto. Por conta do andar do projeto, eu senti a necessidade de trocar de terreno, porque como o entorno do terreno antigo, ele não tinha esse trabalho de influenciar e promover a biofilia, teve a necessidade de traduzir isso no próprio terreno de maneira mais consolidada. Então, eu senti a necessidade de procurar um terreno maior que o anterior, que basicamente apresenta os mesmos pontos positivos do terreno anterior, então não teve muita diferença. Ou seja, próximo à universidade, terreno inserido em local com perfil residencial, equipamentos básicos próximos ao terreno e fácil mobilidade e acesso ao transporte público, enfim, ao próprio campus também.
Então, anteriormente, o terreno ele se localizava nessa parte aqui de baixo, e agora ele se localiza aqui em cima, nessa mancha mais escura, e em relação ao campus, ele não possui uma distância tão maior do que a anterior, ainda é uma distância que pode ser percorrida a pé. De maneira mais próxima, o terreno possui 8.000 metros quadrados, tendo 100 por 80. É próximo a um condomínio verticalizado, então aí a gente já consegue ter um respaldo para poder verticalizar o nosso, para que não pareça um elemento solto no meio de uma malha mais uniforme, mais horizontal. Então a gente já consegue aí ter essa possibilidade. E localizado a 500 metros da rodovia João Bebiágua, então novamente fácil acesso para transporte. Não possui barreiras para iluminação e ventilação e possui pouco ruído. O que existe ao entorno do terreno? Do lado direito, do lado de cá, onde a gente pode ver na primeira imagem, atualmente é um armazém é um depósito, na verdade, de postes de iluminação urbana. O fluxo não é constante, não tem alto fluxo, então não é algo que vai interferir tanto de maneira de ruído e de atrapalhar o fluxo dos próprios estudantes do complexo. Dos outros lados, não existe nada atualmente, é apenas terreno vazio, e o terreno ele não conta com calçada, como dá para ver aqui embaixo, não tem uma calçada preparada, mas possui o espaço para recebê-la. De maneira geral, os ventos predominantes eles acabam vindo na maior face do terreno e mais para a lateral, e a questão da trajetória solar leste-oeste vem pela menor face do terreno, atua na menor face do terreno. Apesar das faces serem muito próximas de dimensão, mas atua nesse sentido. E aí a gente vem para a resolução. O que a gente tem até agora para começar a consolidar e mostrar para vocês o andamento do projeto? Eu acho interessante vocês perceberem ao longo da minha explicação como as coisas elas se repetem. Eu vou frisar para que vocês entendam mais ou menos como que foi o meu conceito de criação do projeto. Inicialmente, a gente vem com a guarita. É importante frisar também, essa árvore aqui da extremidade e toda essa fileira aqui já são uma vegetação existente que será mantida, será preservada, e a implantação dos blocos, ela veio a partir da necessidade de manter essa vegetação. Então, foi uma coisa que influenciou. A gente inicia com a guarita, do lado de cá, a casa de lixo, a casa de gás. A guarita, é importante também frisar outra coisa. Todos os conceitos biofílicos, eles não se traduzem somente na planta, não se traduzem somente na arquitetura. Elas também acabam se traduzindo no interior dos edifícios, que infelizmente não é algo que a gente consegue estudar tão a fundo, por conta, né, do tamanho do projeto, mas que é algo que também tem possibilidade de ser fortemente trabalhado no interior das edificações. Então, a gente inicia com a guarita trabalhada na frente, na fachada, com janelas que possibilitam a entrada de ventilação, a entrada de iluminação, possuem um contato visual tanto com a vegetação já existente no local, quanto a nova, que será trabalhada aqui. Seguindo para essa área, vocês podem perceber que eu trabalhei caminhos mais orgânicos, e é muito importante lembrar que não é só porque é orgânico que lembra a natureza. A gente também pode trabalhar com formas mais retilíneas que tragam movimento a partir da forma como elas forem implantadas. Então, eu também tentei trabalhar em cima disso e trouxe esse resultado. Então, o caminho, ele é mais orgânico, e eu dividi todo o meu complexo em 4 blocos. Bloco A, B, C e D. Todos os blocos, eles possuem 5 pavimentos para o térreo, e o bloco A e o bloco C, eles não possuem atividade no térreo, somente possuem o bloco B e o bloco C. Por quê? Porque o primeiro nível é onde iniciam os dormitórios. Então, para criar essa separação do público e privado, dar mais privacidade para os moradores em relação a quem está pagando pelo terreno, eu levantei. E o bloco A e D, eles estão suspensos por pilotis também para criar mais integração, para criar mais permeabilidade no térreo dos blocos. Então, aqui só desce a caixa de escada de elevadores, que é a saída de emergência. Nesses 2 blocos aqui do meio, eu trabalhei todos os equipamentos sociais. Então, inicialmente aqui, no bloco B, a gente possui área de lazer e área de estudos também, a caixa de escada. Como eu comentei, percebam como as coisas se repetem. Eu trabalhei aberturas abundantes para o lado externo, permitindo a entrada dos ventos predominantes. Então,
Eu trabalhei a possibilidade de quem está aqui dentro poder abrir e ampliar o ambiente e poder praticar atividades externas. Como assim, Thais? Que atividades? Aqui dentro a pessoa tem a possibilidade de assistir televisão a partir de um projetor, de, enfim, ter o seu momento de conversa, jogar sinuca, enfim, essas coisas. E existe a possibilidade desse projetor ser rotacionado e projetar numa tela maior do lado de fora, permitindo que mais pessoas utilizem esse espaço e, novamente, criando integração. A integração não é somente entre os blocos, mas também entre os próprios moradores. Então, colocar, enfim, toalhas, cangas, almofadas no chão e poder utilizar esse espaço da maneira como eles acharem mais convencional para eles. Então, isso tudo eles têm contato com a ventilação e iluminação natural, têm contato com texturas, cores naturais, com as árvores, contato com os próprios animais, enfim, todos esses elementos que traduzem a biofilia. A cobertura desse espaço eu vou mostrar um pouco mais à frente, que vai ser vista na próxima planta. Seguindo aqui para cima, a gente tem a área de estudos, em que a abertura é um pouco menor, justamente por ser a área um pouco mais silenciosa, mas ainda assim ela ainda permite esse complemento com a área externa, não é somente a área interna. Então, você tem a possibilidade de estudar coletivamente, tem a possibilidade de estudar individualmente, ou em trabalhos em grupo, de maneira mais reservada. Como também tem a oportunidade de estender esse estudo para uma área externa, então você ter contato. Nessas áreas tem canteiros suspensos, canteiros mais altos, em que bancos permeiam a sua geometria, permitindo que essas pessoas elas possam se acomodar ali, se acomodar nas mesas, poder conversar, estudar e ter esse contato mais direto. Seguindo aqui, a gente tem a área do redário, onde essas formas um pouco mais geométricas, mais retilíneas, elas são, obviamente, as redes, e aqui no meio a gente tem um mobiliário mais orgânico. Essa forma aqui, ela se traduz tanto em planta baixa, quanto quem está lá, quanto em vista mesmo. Então, ela traz essa questão mais orgânica nas duas visões. Essa área aqui, ela é uma área mais silenciosa, é uma área mais de descanso, mais de relaxamento, é realmente uma área mais quieta, enquanto todo o outro complexo, a gente vai trabalhar uma área mais agitada, uma área com mais movimentação. Justamente por conta disso, as aberturas para essa área de cá não são tão abundantes quanto das outras áreas, justamente por essa área ser uma área mais barulhenta, ser uma área que vai criar mais ruído. No meio desses dois blocos, há a cozinha. A cozinha ela foi criada com abertura para 3 faces. Novamente, aquele conceito, permitindo que a gente consiga abrir uma das faces e criar uma integração com o que está do lado de fora. Então, aqui eu trabalhei mesas mais orgânicas para criar diferentes configurações dependendo da necessidade dos estudantes. Criei baias separadas que permitem que os alunos não se aglomerem para poder fazer suas refeições todos os dias. E permite também, a partir dessa face de cá, abrir toda ela e criar essa interação própria com o externo, criando um refeitório externo coberto por um pergolado, com formato mais retilíneo, mas ainda assim mais orgânico. E também permite o contato com a vegetação que já existe lá no local. Do lado de cá, a gente possui a área mais administrativa, então a sala de administração, sala de reunião, copa para funcionários, banheiros. Aqui em cima, lavanderia e zelador. Toda essa área eu vou mostrar um pouco mais à frente como ela vai ser trabalhada para a próxima etapa. Seguindo a isso, a gente tem o primeiro pavimento, que é o primeiro pavimento de habitações. Esses dois centrais e a cozinha, elas possuem pedreito duplo, e esses das bordas, eles já possuem habitações no primeiro pavimento. Percebam que todos os blocos, eles vão manter a mesma estrutura. 4 apartamentos, corredores externos e varandas compartilhadas. Então, é uma coisa que vai acabar se repetindo bastante. As varandas, elas são compartilhadas por apartamento. Os apartamentos, eles não têm acesso um ao outro pelas varandas. Esse corredor externo cria esse contato, esse espaço de transição, que foi um dos valores que eu trouxe da biofilia, esse espaço de transição. E os apartamentos, eu tenho 3 tipologias. 4 quartos, 3 quartos e 2 quartos adaptado para deficientes físicos cadeirantes. Esse aqui eu tenho 3 de 4 quartos e 1 de 3 quartos, e esse aqui eu tenho 3 de 4 quartos e 1 de 2 quartos. E essa configuração, ela se repete para todo o bloco. Cada apartamento, ele é caracterizado por uma sala de estar e uma possível sala de jantar, caso alguém, enfim, queira pedir uma comida ou fazer a comida e comer na sua casa, também tem essa possibilidade, não é obrigado a fazer a refeição lá.
Um banheiro que é dividido em vaso, pia e um chuveiro, e o quarto ele é individual para cada estudante, nenhum quarto é compartilhado, justamente para criar mais privacidade, que foi uma das questões que os estudantes apontaram no trabalho passado, né, na parte de TCC1. Seguindo a isso, o segundo pavimento, a gente tem uma configuração um pouco diferente, porque já nos blocos do meio a gente consegue trabalhar, a gente trouxe as moradias. Acho importante citar um ponto que eu acabei me esquecendo de comentar mais cedo. Esses dois blocos, eles foram fragmentados no meio, eles não têm a mesma estrutura dos blocos da extremidade, para poder criar outro conceito da biofilia, que é a prospecção e refúgio. A ideia de que eu consigo estar em qualquer ponto do terreno e identificar qualquer outra ameaça, de acordo com o conceito, que tenha ao longo do terreno, ou seja, eu consigo ter uma visão ampla do que está acontecendo. Foram criadas passarelas que vão interligar os blocos, possibilitando esse contato direto com os outros blocos, e permeando eles, existe um canteiro que vai vir, na próxima etapa, criar uma movimentação na fachada, para não parecerem somente linhas retinhas da área de circulação. O diferencial desse pavimento, é que aqui, essa passarela consegue dar acesso, na verdade, para a cobertura da cozinha, que é bem interessante, porque quando a gente está num pavimento superior, a gente não tem contato nenhum com a vegetação do térreo. E criando essa possibilidade, a gente consegue criar para esse pavimento aqui o contato com a vegetação, criando uma cobertura verde para a cozinha. Então, a gente já consegue criar vários fatores positivos. A gente consegue permitir que as pessoas elas tenham mais contato com a natureza. A gente consegue permitir a diminuição do calor, a incidência para a cozinha. E a gente também consegue a captação da água da chuva. Essa cobertura ela vem como uma possibilidade de captar essa água para armazenar e poder reutilizar no complexo. Não só isso, mas a cobertura dos blocos é feita da mesma maneira. Seguindo a isso, a gente tem o pavimento tipo, ou seja, todos os outros pavimentos eles seguem essa configuração. Também o trabalho desses blocos, lembrem-se do que eu falei, a configuração dos apartamentos ela se repete, então não tem modificação, o que modifica são os caminhos e esses outros equipamentos. E os canteiros, eles vêm de maneira mais quebrada, justamente para que eu consiga trabalhar uma vegetação um pouco mais alta e ela não se limite a partir do canteiro de cima. E aí a gente consegue criar aquela relação de cheios e vazios e aquela movimentação na fachada, tanto a partir dos canteiros quanto a partir da vegetação. E o que vem aí pela frente? O que a gente vai trabalhar nessa próxima etapa, que já, inclusive, já está sendo trabalhada? Além desse outro fator, lembra que eu comentei para vocês mais cedo, percebam que coisas se repetem. Então, coisas continuarão se repetindo. Movimentos em que eu consigo estar no interior, mas eu posso estar no exterior de maneira muito fácil, que eu consigo ter total essa integração e promover, a partir das questões biofílicas da natureza, bem-estar para quem está lá dentro, alongar aquele ambiente. Então, da mesma forma, vai ser trabalhado do outro lado. Um empraçamento aqui no meio, para permitir que tenha uma conexão desse bloco com o outro, já que desse lado a gente teve um elemento que foi a cozinha que criou essa maior conexão. Do lado de cá, uma academia, um ambiente mais silencioso de maneira geral em relação ao de baixo, para estar entre esses dois blocos, um ambiente menor que vai criar essa relação com esses ambientes do lado de cá, que vai criar essa integração para os ambientes do lado de cá. E aqui embaixo, uma praça de eventos, espaço de esportes e também aquele empraçamento, que é a maior faixa do terreno, onde vai ser trabalhado o espaço de maior integração dos alunos, que não somente pode ser um espaço para que os próprios alunos criem essa interação, como, enfim, via alunos de fora, criar esse espaço para, enfim, promover talvez uma feirinha, promover eventos dos próprios alunos, manifestações artísticas, eventos talvez da própria universidade, que tragam como ação de extensão, de cuidados para o complexo, enfim, uma gama de possibilidades aí. E também trabalhar os caminhos, né? Trabalhar algo mais orgânico, uma forma que esses caminhos eles sejam traduzidos de maneira mais verticalizada, para que eles não fiquem somente em planta baixa, porque esse desenho aqui bonitinho, os alunos não conseguem ver, então um trabalho para que esses caminhos eles possam ser melhor visualizados da maneira orgânica que eles foram trabalhados. E é basicamente isso. Muito obrigada pela presença de todos e, enfim,